Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História. Desejo que todos estejam bem, juntamente com seus familiares, seguindo as orientações das autoridades de saúde, para que possamos logo retornar à nossa rotina e à nossa normalidade. A nossa aula de hoje é sobre a independência dos Estados Unidos. O material que nós vamos disponibilizar para vocês no WhatsApp, no Facebook, é justamente essa atividade aqui, ó. Atividade Independência dos Estados Unidos, certo? Eu vou colocar para vocês um texto, que vai ser este texto aqui, que vai ser esse texto aqui, uma aula explicativa, e a gente vai responder duas perguntas, que as respostas estão no texto, pessoal. Professor, que texto? Este texto aqui, que o link está disponível lá, Independência dos Estados Unidos. Correto? Vocês vão fazer uma leitura do texto e vão responder aquelas duas questões, ok? Então, vamos lá, pessoal, uma breve explicação para vocês entenderem a importância da independência dos Estados Unidos. O que foi a independência dos Estados Unidos? Foi o rompimento do pacto colonial dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas, que hoje nós chamamos dos Estados Unidos, com a sua metrópole, que era a Inglaterra. Assim como o Brasil era colônia de Portugal, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, correto? Então, aqui nós vamos ver um breve resumo. Definição. O que é a independência dos Estados Unidos? É um movimento inspirado nos princípios iluministas que determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias americanas, certo? Influência iluminista por quê, pessoal? De novo, nós voltamos lá à Revolução Francesa, que nós vimos lá um pouco lá atrás, influenciou vários movimentos revolucionários que buscavam independência, certo? As causas da independência dos Estados Unidos, de uma certa maneira, os Estados Unidos eles tinham uma determinada autonomia em relação à colônia. Por quê? Porque eles não apresentavam ouro, não apresentavam nada de muito interesse para a metrópole, então eles tinham uma certa autonomia. A metrópole, mais ou menos, a Inglaterra, mais ou menos ignorava a existência deles, deixava eles fazer o que eles queriam. E como que estava organizado essas 13 colônias? Elas tinham dois tipos: as colônias do norte e as colônias do sul. Nas colônias do norte a gente tinha povoamento, a gente tinha manufaturas, a gente tinha o trabalho livre. Nas colônias do sul se assemelha muito mais com o que tem no Brasil: exploração, latifúndio, agroexportador, escravismo, Qual a grande causa da independência dos Estados Unidos? O que provocou? O que foi o estopim? O que acabou motivando essas pessoas a buscar a independência? Bom, a Inglaterra vai se envolver numa guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, e toda guerra provoca mortes, provoca gasto, provoca despesas, e a Inglaterra começou a aumentar os impostos para que poder recuperar os gastos com essa guerra dos 7 anos. E uma das pessoas, um grupo que vai ter que pagar esses impostos é exatamente as 13 colônias americanas, que é os Estados Unidos. Aí as pessoas vão começar a se revoltar. Exatamente? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho como que os Estados Unidos estavam organizados, essas 13 colônias. De um lado você tem as colônias do norte, do outro vocês têm as colônias do sul. Nas colônias do norte você tem o quê? Você tem mão de obra livre, você tem comércio, você tem manufatura, ou seja, as pessoas já têm algum tipo de máquina, tear, já começa a produzir alguma coisa. Nas colônias do sul é o quê? Você tem o escravismo e a mão de obra, a monocultura, que é para exportar para a metrópole, Que é para exportar para a metrópole. Isso é um modelo muito parecido com o Brasil. Aqui nós ia falar do açúcar, Lá nos Estados Unidos, mesma coisa. Então você tem os grandes latifundiários, fazendeiros,
É isso que tem. Então você tem esses dois modelos nos Estados Unidos, né? Nas 13 colônias. O que vai acontecer? Ah lá, a metrópole aumenta taxas e impostos através de várias leis. Lei do chá, lei do selo, lei do açúcar. Todas essas leis só tinham um objetivo. Arrecadar dinheiro da metrópole porque arrecadar dinheiro da colônia, porque a metrópole, que era a Inglaterra, desejava recuperar os gastos que ela teve com a Guerra dos 7 Anos. Este era o grande objetivo. E com essa quantidade de impostos que as pessoas vão pagando, as pessoas vão se indignando, porque elas vão pagando impostos para a metrópole e elas não veem benefício nenhum para ela, né? Semelhante situação hoje quando a gente reclama do governo. E a gente fala, eu pago imposto, mas a minha rua está esburacada. Eu pago imposto, mas não tem ônibus. Eu pago imposto, mas não tem médico. É igual, pessoal. É essa situação. É isso aí que gera indignação nas pessoas. Certo? E, finalmente, vai ter lutas, vai ter conflitos. E os Estados Unidos vai começar, essas 13 colônias vão se unir e vão começar a elaborar a sua própria Constituição. O que é a nossa Constituição, pessoal? O que é a Constituição de qualquer país? É as leis, é as regras, é as ideias que a gente quer que organizem aquele país. O que a gente vai permitir, o que a gente vai liberar. Então, algumas pessoas começam a organizar essa Constituição. Características dessa Constituição: garantia da propriedade privada. Isso aí para atender o interesse de quem, pessoal? Da burguesia, aquelas pessoas que já tinham propriedade privada, que já tinham o seu comércio, que já tinham as suas casas, suas terras, né? Olha para você ver que interessante. Manteve a escravidão, né? A gente acha que os Estados Unidos é muito, às vezes, muito libertário, muito bom, né? Tudo muito bonito. Manteve a escravidão. Quando a gente olha para esse cenário de manter a escravidão, pessoal, a gente começa a entender muito dos conflitos que tem lá hoje. Conflito de racismo, muito do que está presente até hoje, entendeu? E isso nós estamos falando lá do século XVIII, e hoje nós estamos falando século XXI, 3 séculos depois, 300 anos depois, e ainda continuam os conflitos, para você ver como que as mudanças são difíceis, né? Sistema que eles iriam se organizar, República Federativa, ou seja, cada estado ia poder ter sua lei, sua independência, né? Assim como nós temos aqui, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, eles tinham a mesma ideia. Aliás, nós nos inspiramos neles, né? Nós temos eles como inspiração. Eles inspiraram a maior parte das colônias da América Espanhola, onde o Brasil também está envolvido. Defendia dos direitos e garantias individuais do cidadão. Correto. Então, o cidadão era a base, era mais importante. Pessoal, aqui uma apresentação de uma sugestão de filmes para vocês, porque a Revolução Americana, a independência americana, ela está presente em vários filmes do cinema americano, da indústria americana. Então aqui você tem o Patriota, você tem Independence Day, né? Essa ideia está lá, presente, né? E como que isso influencia o cinema deles, a cultura deles, assim como influencia a nossa. Então, pessoal, esse foi um breve resumo, né? A principal ideia que nós temos que ter, que os Estados Unidos, as 13 colônias da América, se revoltaram por causa dos impostos, né? E acabaram proclamando a sua independência. Esse movimento serviu de inspiração para várias colônias na América, né? Brasil, Venezuela, vários outros países foram inspirados por essa independência. Por quê? Porque era o primeiro momento em que uma colônia americana, né, do novo continente se rebelava contra a sua metrópole. Então, pessoal, é um breve resumo, né, para ajudar vocês aí, para a gente ir conversando daí por diante. Até a próxima aula. Tudo de bom.